e a gente está com um delay. Eu vou apresentar de novo aqui no Facebook, tá bom? Um minutinho só. Esta é a conversadoria e hoje nós vamos falar no Facebook agora, conversadoria política com Milton Jung. Milton, seja bem-vindo. Tá, eu estou aqui. Eu já te vi aqui no Instagram, já vou te colocar, só um minuto. Por enquanto você só está no Facebook. Você está me ouvindo aí agora? Sim, estou te ouvindo. Estou entrando aqui, eu estou vendo que eu estou entrando agora aqui também. Estou aqui no Instagram agora com você. Bom saber que eu estou com você aqui e estou com você na tela do meu computador, é isso? Isso mesmo. E você me ouve bem aqui. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a Lisboa. Pois é, bem-vindo de volta a Lisboa, onde eu tive no início desse ano. Tive a felicidade de ir para Lisboa, para Portugal, antes do início dessa pandemia, antes de viver o que a gente vivenciou. Eu nunca tinha conhecido Portugal, fiquei apaixonado pela região, pelas cidades, pelas pessoas, por quem me recebeu por aí também, gente muito bacana, e você sabe muito bem. Por uma coincidência, nós não estávamos, você não estava em Portugal naquela época, quando eu tive, você estava no Brasil, mas enfim. Mas foi muito bem recebido, viu? Muito bem recebido aí em Portugal. Conheci lugares maravilhosos. Eu soube que você foi no pavilhão chinês com meu marido, né? Genial, um lugar genial, que a Cascão nos levou, especial, assim, daqueles que a gente, às vezes, se vai como um turista, não saberia descobrir esse lugar, a não ser sem querer. Ou tendo amigos, como eu tenho. Claro, que bom. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Você sabe que as pessoas começaram a fazer comentários no convite que eu coloquei sobre o nosso tema, dizendo, nossa, como você tá chique. Meu Deus, você conseguiu o Milton Jung na sua live. Eu falei, pô, eu conheço esse garoto já faz 20 anos. Primeiro que é exagero. Você sabe que eu tenho uma carreira longa e vou completar agora, que dia hoje é dia 7, né? 8, hoje é dia 8. Agora, segunda-feira, hoje é dia 8 de agosto, Agora, segunda-feira, dia 10 de agosto, eu completo 36 anos de jornalismo. Eu comecei no dia 10 de agosto como jornalista, foi meu primeiro emprego como jornalista. E então sou jornalista há muitos anos, passei por todas as redações, etc., rádio, jornal, telejornal, web jornal, escrevi livros, fiz palestras. Agora, o que me faz estar aqui nessa nossa conversa hoje, quer dizer, que é a principal parte do meu currículo para me trazer aqui, é a nossa amizade, que é uma amizade que a gente começou há muios anos, né, aqui no Brasil. Eu não deixo nunca de contar para as pessoas que a primeira vez que eu fui fazer a palestra, quem tirou o meu medo de fazer palestras foi você, que me deu a primeira oportunidade de fazer uma palestra, e de lá, eu já não vou lembrar quanto tempo talvez tua memória seja muito melhor que a minha, 20, mas eu tento lembrar. 20 anos? 20, anos 2000, exatamente. Anos 2000, pois eu sempre tento lembrar exatamente essa data, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que o que nós estamos fazendo na vida, você está fazendo na vida, não é algo que você inventou agora. Quer dizer, você não faz o trabalho que você faz, por exemplo, aí numa live, que é uma novidade, uma plataforma nova, ou no computador, que é uma plataforma nova, você não caiu de paraquedas. Tua história te trouxe aqui para fazer o trabalho que você faz. Então, eu gosto sempre de ter datas marcadas. Como lembrei agora, que farão 36 anos de jornalismo, então eu posso dizer, e a gente um dia vai pesquisar qual foi aquele dia em que eu fiz a minha primeira palestra ao seu lado e ao lado de uma outra pessoa com quem você conversou recentemente aqui nessa semana, a Leni Quirilos. Nós três nos conhecemos e dali eu iniciei uma outra carreira na minha vida, que foi a carreira de palestrantes, que depois me especializei. Se eu fico pensando, assim, a apresentação que eu fiz para você lá naquela época, para o seu grupo de clientes, provavelmente eu não repetiria, porque eu teria ficado envergonhado, porque a gente usava... porque a gente tinha outros recursos, tinha outras experiências, outros pensamentos, e o tempo, 20 anos, nos faz aprender. Eu nunca me canso, Rose, desculpa se eu falo muito, mas você sabe que eu sou um cara hoje cada vez mais ligado ao rádio, todos nós que falamos em rádio adoramos falar, mas eu nunca me canso de repetir uma frase que foi do meu pai, que meu pai me dizia, que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Então, o tempo, as diabrices que a gente faz, as diabruras que a gente comete, tem a ver com o tempo que a gente trabalha. E isso é um valor na carreira das pessoas. Como é valor você estar aqui com a gente,
por esse tempo todo que você está aí. Mas só para resumir, só estou aqui hoje, a principal parte do meu currículo é a nossa amizade. Poxa, muito obrigada. Eu não sabia que você ia lembrar disso, eu ia dizer que a gente se conheceu na época em que eu trabalhei na Rádio CBN, né, que foi também um desvio da minha carreira dos veículos impressos. Eu acabei indo para a Rádio CBN quando eu fechei a minha revista, né, que foi a primeira revista de mídia do Brasil. E aí acabei te conhecendo e tive a ideia de fazer um media training onde tivesse jornalistas que pudessem falar um pouquinho sobre os veículos eletrônicos, né? Você tinha essa experiência, e também dos veículos impressos. Daí eu também trouxe o Pedro Kutney, que na época trabalhava no Valor Econômico, eu acho, e daí nós juntamos com a Leni, que você nos apresentou, e aí ficou um time muito redondo e foi lindo esse trabalho. Bom, de qualquer forma, você está aqui, bem-vindo. Eu quero saber, a torcida do Grêmio ficou nervosa com você usando tiara? Você acha que ficou? Torcida do Grêmio? A torcida do Grêmio não se preocupa com esse tipo de coisa. A gente fica nervoso por outros motivos. A gente fica nervoso pelo time em campo, a gente fica nervoso pelo resultado não alcançado, pelo craque que não faz o que deveria fazer. Mas não, por causa de uma tiara, não, pelo contrário, até porque a tiara, a história da tiara que eu estou usando, ela tem muito a ver com uma outra história que é mais importante para mim no dia a dia, que é a do cumprimento de regras que, se a sociedade brasileira tivesse seguido, e seguido de uma maneira mais disciplinada, provavelmente nós não estaríamos hoje lembrando 100 mil mortes na pandemia. Por que eu estou dizendo isso? No dia 20 de março, eu saí da Rádio CBN, saí do estúdio da Rádio CBN e vim para minha casa. E de lá para cá, esse tem sido o meu cotidiano, dentro da minha casa. Exceções que eu faço para sair de casa. Ir ao supermercado. Mesmo assim, vou muito pouco. Dentro da divisão que a gente fez aqui em casa, a Abigail, que é minha mulher, tem ido mais ao supermercado. E por uma questão estratégica. Porque como ela estava mais acostumada, ela conhece exatamente os lugares onde estão os produtos e ela vai direto ao ponto, porque o supermercado deixou de ser um lugar para a gente passear. Eu, por exemplo, gostava de ir ao supermercado, mas eu gostava de passear entre os corredores do supermercado, porque você vai descobrindo produtos novos, você vê uma coisa diferente, aí você testa, etc. Nós não podemos passear mais em supermercado. O supermercado é um local, você compra o seu produto e vai embora. Então, assim, o meu tempo de saída de casa diminuiu consideravelmente. Não tenho, por exemplo, eu não corto cabelo desde o dia 20 de março, eu tenho um cabelo que acaba crescendo desgrelhadamente, assim, e aí eu resolvi assumir a tiara porque o meu cabelo tem uma franja, eu sempre tive uma franja muito grande, isso desde pequeno. Eu usei, quando era mais novo, cabelo muito comprido. O franjinha. Tinha franja e tal. E eu continuo com isso, apesar de não ter tanto cabelo como no passado, mas a franja continua. Então, assim, a tiara foi a solução. E você sabe que a tiara passa a ser definitiva na sua vida quando você ganha de presente da sua mulher, né? Por quê? Porque você estava usando a dela, né? Exatamente. Você pegava a dela, ela dizia assim, olha o tamanho da sua cabeça, olha o tamanho da minha. Quando eu vou botar a minha tiara já está enorme. Ela me deu de presente agora, no meu aniversário, dia 1º, uma tiara de presente. Mas a tiara tem esse simbolismo. É uma demonstração de que eu busquei, na medida do possível, e porque tem uma situação privilegiada, eu nunca esqueço isso, porque eu não condeno quem esteja na rua trabalhando, ou quem continua trabalhando, porque nós vivemos situações muito diversas aqui nesse país. Então, assim, foi resultado disso, dessa disciplina que eu impus na minha família, ou para mim mesmo. Claro. Bom, nisso você já entrou no nosso assunto, que hoje é cidadania e política. E aí eu pergunto, você acha que cidadania e política combinam? Ou você acha que as pessoas entendem que esses assuntos estão relacionados? É importante até entender a origem da palavra, que nasceram em berços diferentes, mas têm exatamente o mesmo significado. Elas significam a vida em comunidade. E a vida em comunidade, a política só existe na vida em comunidade. Porque o que é a política? A política, muitas vezes, ela é confundida ou ela é identificada como sendo apenas aquilo que os partidos fazem em Brasília ou nos palácios, mas a política,
É algo que se faz no dia a dia, se faz dentro de casa. Você, por exemplo, com a sua família, quando toma a decisão de sair do Brasil e ir para Portugal, você teve uma negociação política com seu marido, com suas filhas, você conversou, como nós vamos nos adaptar, alguém vai ter que ceder um pouco, outros vão poder vencer naquele argumento, porque tiveram um argumento melhor. Isso é fazer política. A gente faz política no nosso dia a dia. É que se criou uma visão errada, distorcida, de que política é só o que partido faz, o que o governo faz no palácio. Não é. Aquilo é um segmento da política importante para a democracia, fundamental. Mas nós somos seres políticos. Diariamente estamos fazendo política. Quando escolhemos uma pessoa para conversar, faz parte desse jogo político. Porque você poderia, Rose, no momento em que me convidou, em lugar de me convidar um jornalista que tivesse um pensamento talvez muito radical, muito mais radical do que o meu, uma visão de mundo muito diferente da minha, e que talvez fosse diferente, muito diferente da sua, e você pensou, por que eu vou abrir espaço para isso? Isso é uma decisão política que nós tomamos. Então a política faz parte da nossa vida. A cidadania, que nasce com essa mesma ideia da vida em comunidade, ela é fundamental. Por isso, lá naquele livro que eu escrevi, o último dos 4 livros que eu escrevi, eu falo para as pessoas que é proibido calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. E por que eu usei a palavra cidadania e não falar política? Porque eu sabia que nós vivíamos um momento ali dos desalentados da política, de pessoas que estavam cansadas daquela sujeira que a política partidária vinha sendo revelada para todos nós. E eu digo, se eu falar de política, até foi curioso, porque a editora me procura, vamos escrever um livro sobre política? Eu digo, não quero. Eu não entendo desse assunto, eu acho que um cientista político escreveria melhor. Quando nós começamos a conversar, surgiu a questão da cidadania. E aí me caiu a ficha. Cidadania é algo que está mais próximo do dia a dia das pessoas. E hoje, o exercício da cidadania é cuidar da saúde do outro, além de cuidar da sua própria saúde. Por que você acha que as pessoas hoje dizem não gostar de política? Porque se construiu no cenário político brasileiro, dentro daquilo que a gente entende ser a política a política como conceito, e que não é, né, como eu falava inicialmente, porque o jogo político no parlamento e no palácio passou a ser um jogo muito sujo, passou a ser um jogo que deixou o interesse público pelo interesse privado, pelo interesse patrimonial. A negociação, ela não se faz com base em convicções, ela se faz com base no interesse eleitoral, no poder em uma determinada região, e as pessoas deixam de ceder ou abrir mão de algum benefício que o seu grupo pode ter pelo bem comum. E, a partir disso, você começa a ter uma dissociação do que se faz no parlamento e do que se faz no executivo daquilo que nós queremos no dia a dia. Deixou-se de fazer política partidária pelo bem comum, passou-se a se fazer por partido que é. E o partido, apesar de, sim, o próprio nome chamar a atenção disso, é um partido, é uma parte da sociedade. Você não pode pensar só naquela parte da sociedade. Sim, você tem convicções, tem valores para fazer parte daquele grupo, mas você tem que, no final das contas, olhar o bem comum. E a política partidária no Brasil deixou de olhar o bem comum para olhar para si mesmo. E, com isso, as pessoas deixaram de se sentir representadas, enfraquecendo o processo político por aqui. Você não acha que, na medida em que as pessoas se desinteressam pela política, mais a situação como está vai ficando consolidada por um viés maléfico, vamos dizer assim? Eu não tenho a menor dúvida, você tem absoluta razão no que você está dizendo. Para mim é muito claro que a ideia, e até é uma expressão que eu uso, muito comum, essa semana se falou sobre isso. Essa semana nós tivemos dados publicados pelo IBGE sobre o desemprego nesse período da pandemia. E aí muita gente se surpreendeu porque o número de desempregados não cresceu tão absurdamente quanto se esperava de um mês para o outro. Mas por quê? Porque o IBGE faz uma conta que é muito curiosa. A pesquisa do IBGE, ela chama a pessoa e diz assim, você está empregado? Ela diz assim, não. Você está procurando emprego? Ela diz, não. Então ela deixa de entrar na estatística do desempregado. Ela entra numa outra estatística.
que é a do desalentado. Porque esse cara que diz que não está procurando emprego, ele pode não estar procurando emprego porque ele acha que aquele momento não é hora dele trabalhar. Ele pode não estar procurando emprego porque ele não consegue sair de casa para procurar emprego. Ele pode não estar procurando emprego porque ele não tem mais esperança de encontrar emprego. Ele não tem para onde ir. Esses são os desalentados. Então, não significa... Se você não olhar para esse grupo, que são pessoas para as quais elas perderam a esperança de arrumar um emprego, isso é muito triste e tem aumentado. Esse número tem aumentado muito no Brasil neste momento de pandemia, de gente que já não acredita mais em si mesmo, não só no país, mas não acredita na sua capacidade. Na política, aconteceu o mesmo. Pessoas que passaram a entender o seguinte: o meu voto, a minha participação não vai mudar este cenário que está aí. E isso é muito triste, porque você dá espaço, você deixa um vazio no campo público para ser ocupado por pessoas que têm outros interesses que não são os seus. Por isso, a nossa participação política, ela é essencial. E mostrar isso para essa nova geração que surge, mostrar isso para os nossos filhos, para os jovens, é fundamental, porque são eles que talvez consigam trazer um olhar renovado para essa discussão. Bom, primeiro um comentário, né? É a mesma situação do cara que não vai na reunião de condomínio e aí quando recebe a cartinha que vai ter uma reforma, que ele vai ter que contribuir e tudo, ele não foi na reunião, ele não tem voz. Verdade, que também ele não vai na reunião do condomínio, porque quem organiza a reunião do condomínio não lembra que aquela discussão ela tem que ser saudável para todos e vira, na verdade, um pequeno congresso nacional, cada um defendendo o seu interesse. Então, é que a gente vai copiando em diferentes dimensões esse tipo de procedimento e afasta a pessoa. Mas é isso. Se eu não for participar do jogo político, não do jogo político, mas da discussão política, eu não posso reclamar do que eles estão fazendo. Bom, você falou dos jovens, né? Você acha que os jovens têm uma consciência cidadã ou uma consciência política melhor do que a que nós tivemos? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa... Eu tenho muita esperança de que a nova geração vá ter um olhar diferente. Até porque eles também estão enxergando novos caminhos de fazer política. Não necessariamente representado no parlamento, não necessariamente representado num partido, mas representados em grupos e coletivos que se mobilizam, pressionam outras organizações e a própria sociedade para avançar. Os jovens de hoje estão muito mais bem informados do que nós, ao contrário do que muitas vezes nós temos como visão, e é muito comum nós olharmos para os nossos filhos e dizer assim, eles não se interessam mais por livros. A quantidade de informação que eles leem, o que eles ouvem em podcast, o que eles discutem com outras pessoas, ou fóruns que participam, fóruns que são longe do nosso alcance, é gigantesca. Eu vou dar um exemplo muito prático. Existe uma plataforma chamada Reddit, onde se discute uma série de assuntos. Eu nunca entrei na minha vida no Reddit para discutir, mas quando eu vejo meus filhos trazendo discussões que foram feitas lá dentro para grupos específicos, porque tem todo o tema para ser debatido lá, você diz assim, caramba, esses caras estão enxergando o mundo, estão tendo uma visão de mundo bem diferente daquela que eu tive na idade deles. Eles amadureceram mais cedo. E é nessa juventude que eu tenho esperança de uma transformação. Então, que bom. Milton, o que você aprendeu durante a pandemia? Difícil pensar isso, né? Aprendi a usar melhor a live. Aprendi a usar melhor a live. Foi uma maneira de... Sapato sem meia está fazendo sucesso, né? Está fazendo sucesso, mas a gente encontrou no Sapato Sem Meia, que é a nossa live das terças-feiras, 7h, eu e o Teco batemos papos, conversarmos, tal, isso nos deixou muito mais próximo. Mas eu vou dizer uma coisa assim, eu estou aqui, você está falando das coisas, o que eu aprendi nessa pandemia? Bom, eu sofri muito e estou sofrendo muito nessa pandemia, não tenha dúvida, tá? Assim, eu tive um impacto muito forte nesse período todo, psicologicamente muito forte nesse período todo, tenho tomado cuidado com isso. Mas se tem um negócio que eu aprendi não perca a oportunidade de dizer eu te amo. Porque tem doído muito no meu coração o distanciamento de algumas pessoas e tem doído muito no meu coração ver pessoas, quando a gente conversa, dizer assim, eu não pude falar com meu pai,
E eu perdi meu pai no ano passado, faz um ano agora. Fez agora dia 28. Talvez a coisa mais importante, não sei se é a mais importante, assim, mas a mais marcante para mim, antes dele morrer, eu estava em São Paulo, meu irmão me chamou para ir para Porto Alegre, porque ele estava internado lá, e disse assim, olha, eu acho que o pai não vai conseguir sobreviver, né, esse fim de semana. Vem para cá. E eu fui. Eu fui no quarto dele, o pai estava inconsciente, e eu dei um abraço nele, dei um beijo na cabeça dele, sabendo que ele não estava sentindo mais nada ali. E aquilo foi para mim especial, porque o que eu disse na época para todo mundo é assim, eu tive a oportunidade de dar tchau para o meu pai, de me despedir dele, e de dizer para ele no ouvido, te amo, pai, porque eu, durante muito tempo, não disse isso para ele. Então, assim, e o que eu vejo... Coisa de homem? Não, coisa de ser humano, coisa de ser humano. Eu acho que muitas vezes nós esquecemos de dizer isso por uma série de motivos, porque achamos que podemos estar nos mostrando enfraquecidos diante do outro, porque podemos acreditar que o outro não vai compreender o que é a palavra amor naquele sentido, porque talvez o outro se sinta assediado quando eu falo em amor com você, e isso pode incomodar as pessoas. E a gente vai se reprimindo, tendo medo de expor esse desejo. Eu aprendi isso com a minha mulher. Eu aprendi a dizer te amo para outras pessoas com a Abigail. Ela me ensinou a dizer te amo para o meu pai, né? Porque ao longo da nossa vida, eu e ele tivemos diferenças. E às vezes achávamos que não era importante. Eu nunca esqueço dela falando com meu pai, quando ela dizia assim, pai, porque ela chamava meu pai de pai também, dizia, pai, eu te amo. E o meu pai dizia assim, com o vozeirão que ele tinha, obrigado. Ela dizia, não, pai, a gente não agradece eu te amo, a gente devolve, diz assim, eu te amo também. Isso é um ensinamento para a gente. E eu vejo hoje a tristeza das famílias que estão perdendo pessoas nessa pandemia, porque o paciente, o pai, a mãe, o irmão, o marido, ele cai numa maca, entra numa sala e você nunca mais consegue olhar para ele, porque ele vai ficar 1 mês, 2 meses sendo tratado, você não tem direito de olhar para ele e aquela pessoa morre. Aí você fica pensando, cara, eu não pude dar um abraço nele naquela hora antes dele ir embora. Aí as pessoas podem dizer, pô, mas você não deu um abraço durante o resto da vida? Pois é, eu sei, muitas vezes não deu mesmo. Outras vezes até dei. Mas não era consciente, né? Aquele momento ali é um momento importante para nós, talvez mais do que para ele que se vai. Então, assim, se tem uma lição, eu poderia trazer outras práticas, talvez aqui, mas a que me veio à mente nesse momento foi exatamente isso. Assim. A gente não pode perder a oportunidade de dizer para o outro o quanto você agradece ao outro pelo que ele fez por você, pelo que ele construiu para você, etc. Porque é a única maneira de a gente continuar vivendo um com o outro, entendeu? Assim, de levar à frente. Muitas vezes a gente fica anos sem falar com alguém, mas aquela pessoa saber que você a admira por algum motivo muito específico, por um movimento que ela fez, e não foi por acaso que eu fiz questão de abrir essa nossa conversa agradecendo a você e dizendo às pessoas o quanto você me abriu um espaço lá no início, como outras várias pessoas aqui nesse tempo todo de vida me abriu caminhos com um movimento, às vezes, sem saber o que poderia representar aquilo, foi fundamental para mim. Quer dizer, então, assim, acho que é isso que eu mais aprendi nesse momento. Não deixe de pegar o telefone e dizer para a pessoa que você curte, para uma pessoa que você, em algum momento, foi importante na sua carreira, dizer assim, cara, você estava lembrando agora quanto você foi importante para mim. Então, são momentos... Eu acho que essa é uma grande lição que a gente pode aprender agora. Olha, eu estou dividida, porque a gente já passou os nossos 21 minutos, e você sabe que a live da Conversadoria tem 21 minutos. E eu até quero aprender essa estratégia um dia, mas enfim, não é o momento de aprender isso. Então, mas assim, eu estou dividida porque eu acho que esse seu depoimento encerraria brilhantemente a nossa conversa. Eu sei que as pessoas estão dizendo que a live podia durar 1 hora, porque a conversa está muito boa, mas eu acho que dentro da questão da cidadania e da política, nós não falamos de 2 coisas que são muito relevantes e que eu acho que os nossos ouvintes gostariam, então peço licença para quem sabe que a Conversadoria tem 21 minutos e eu vou continuar mais um pouquinho e perguntar para o Milton sobre a iniciativa do Adote um Vereador, que eu acho que foi muito interessante, eu acompanhei bastante no começo, quando estava no Brasil,
participei, acho que, da primeira reunião, e depois não fui mais, mas eu acho essa uma iniciativa brilhante, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela. O Adote um Vereador surge em 2008, assim que eu, apresentando o programa CBN de São Paulo, recebo mensagens de ouvintes que tinham acabado de eleger os seus vereadores, viram a nominata de 55 vereadores na cidade de São Paulo e disseram o seguinte: quem elegeu essas pessoas? Eu não votei neles. Quem são eles? E eu digo assim: ele é o seu representante a partir de agora. Ele vai tomar decisões que podem impactar a sua vida. Então, se você acha que ele não é, você não conseguiu eleger o seu vereador, adote um. Escolha um para acompanhar e cobre dele. Essa ideia lançada no rádio, ela foi absorvida por algumas pessoas que, por ação voluntária, começaram a desenvolver trabalhos nesse sentido e me incluíram nesse trabalho. Há encontros presenciais que eu jamais imaginei que seria feito. Eu usei o Adote um Vereador apenas como um conceito ali para motivar as pessoas, e as pessoas, por conta própria, construíram isso. Esse movimento teve altos e baixos. Esses movimentos eles foram avançando em alguns momentos e refluindo em outros, e nós estamos às vésperas de uma nova eleição. Hoje os encontros, em função de tudo que nós estamos passando, são encontros presenciais, aliás, são encontros em plataformas de Zoom, etc. Eu vejo o grupo andando. Eu fiz questão de me afastar um pouco do grupo, mas eu continuo observando o grupo. Por quê? Porque durante muito tempo o grupo ficou muito dependente de mim, até pelo papel que eu tinha no jornalismo, etc. E o meu sonho é que esse grupo andasse sozinho, por conta própria. O que eu digo hoje, o Adote o Vereador, mais do que uma ação, mais do que um movimento, é uma ideia que eu passo para as outras pessoas. Preste atenção no trabalho que o político faz. E o político que está mais próximo de você ou da sua cidade, aquele que aqui no Brasil, nesse ano, você vai ter que escolher. Faça a escolha certa. Muito bem. E os seus livros? Me conta, você já está no 4º livro? São 4 livros. Primeiro livro escrito em 2004, Jornalismo de Rádio. Depois, Conte Sua História de São Paulo, resultado de um programa que eu mantenho até hoje. Nesse horário já foi ao ar, porque ele vai ao ar aos sábados aqui no Brasil, na CBN. Ouvintes contando. Eu tenho uma história lá. O meu primeiro beijo. O primeiro beijo num banco da praça, não foi isso? No banco da praça da estação São Bento. Exatamente. Eu conto essa história de São Paulo, em que as pessoas contam essas histórias que ficam marcadas e que ocorreram no cenário da cidade de São Paulo. O terceiro livro é o Comunicar para Liderar, que eu escrevi junto com a Lene Quirilos, e o último livro lançado foi o É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania. Os 3 primeiros ligados à comunicação e ao jornalismo, de alguma maneira. Esse último ligado a 2 missões que eu assumi em vida: ser pai e ser cidadão. E é isso que eu exponho nesse trabalho. Eu gostaria muito que as pessoas, até nesse momento que nós estamos vivendo, em que os pais estão assustados porque os filhos estão estudando dentro de casa, estão redescobrindo coisas dos seus filhos, que eles aproveitassem esse momento para ler um pouco sobre esse assunto. Porque ali eu defendo a ideia de que educação não é uma responsabilidade da escola. Educação é uma responsabilidade dos pais. Começa dentro da família, independentemente do núcleo familiar que você tenha. Não aquele... Eu sou de um modelo tradicional de família. Pai, mãe, 2 filhos. Você é de um modelo tradicional de família. Pai, mãe, 2 filhas. Mas as famílias hoje têm contextos diferentes. 3, perdão, me perdoe. 3, exatamente. 3 filhas. São modelos tradicionais de família. Então, que isso seja levado em consideração, não, mas não é isso que é a família. A família é o núcleo que vive no nosso entorno. E esse núcleo é responsável por criar valores, dar espaço para discussão, para o debate, para contradição, né, para contra-argumentação. Então, se faz política dentro da família também. E isso é a formação da educação. A escola é extremamente importante, porque ela dá escolarização, ela dá ensino e ela serve de apoio. Mas o pai achar que joga seu filho dentro da escola e o professor vai resolver na sala de aula os problemas que você é incapaz de resolver na conversa e no diálogo com seu filho, é terceirizar a educação. E nós, pais, que assumimos este papel, estamos aí às vésperas do Dia dos Pais aqui no Brasil, amanhã é Dia dos Pais, fica o recado. Não temos o direito de terceirizar a educação dos nossos filhos. Nós somos responsáveis pela formação ética deles. É uma responsabilidade que nós assumimos diante da sociedade no momento que estamos diante desse papel. Você não acha que as bolhas que são criadas dentro da família, até por
por um viés partidário, comprometem um pouco a educação dessa nova geração? Com certeza comprometem bastante, porque nós também trabalhamos com os nossos filhos com vieses, que podem ser políticos ou das mais diferentes dimensões. Por isso, a ideia de achar que a internet desvirtua o seu filho é uma ideia errada. A internet, ela abre o mundo para o seu filho. Por isso ele hoje não aceita mais uma ordem, entre aspas, sua, do tipo, faça isso. Ele quer saber por que tem que fazer aquilo. E ele vai contra-argumentar se ele entender que o correto não é fazer aquilo. E muitas vezes há pais que pensam assim, isso é indisciplina. Não, isso é política. Isso é discussão dentro de casa. O problema é que nós, pais, hoje, temos que estar muito mais preparados para mostrar para eles o porquê aquilo é importante naquele momento. E, claro, o próprio Mário Sérgio Cortella sempre lembra, a família não é uma democracia. Pais e mães têm responsabilidade, não é uma democracia, não é para sê-lo, mas é um campo de debate, é um campo de argumentação. E há um momento em que você, pai e mãe, vai ter que dizer o seguinte, perdão, mas você não vai fazer isso, porque isso é um risco para você e eu não vou permitir essa sua ação. Eu sei que é difícil, é muito complicado, eu sei como pai o quanto eu tenho dificuldade para fazer isso com os meus filhos, tentei formá-los de uma maneira em que eu não tenha a necessidade de tomar uma decisão mais dura como essa, mas é uma obrigação que a gente tem, mesmo que isso cause algum problema, alguma divergência em determinado momento. Mas as pessoas vão compreender ao longo do tempo por que você disse aquilo, por que aquilo que você disse que ele não poderia fazer poderia ser arriscado. Mas saiba, você tem que ter muito mais argumentos hoje para discutir com seus filhos, para que estas bolhas não limitem a criatividade, a diversidade, o olhar para o mundo que é muito mais plural. E por ser plural é muito mais bonito de se viver. O que você acha que as pessoas precisam saber sobre a política? De que política é diálogo. E de que na política nem sempre a gente vence. Mas a gente tem que ter convicções, valores para defender as nossas ideias. Quando essas ideias forem vencidas, compreender e entender o porquê isso aconteceu, ao invés de simplesmente atacar o outro. Não ataque o outro, não ataque a pessoa, discuta ideias, porque se você discutir ideias, o diálogo fica mais franco, o diálogo fica mais aberto, e essas divergências que nós assistimos hoje, essa disrupção no mau sentido que ocorreu entre os grupos, ela talvez possa ser amenizada. O que falta hoje é um debate de ideias. O que nós temos são ataques a pessoas, e isso não é ser humano. Muito bem. Milton Jung, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Abri uma exceção nessa conversadoria dos 21 minutos, mas só porque eu te amo. E eu também te amo muito. É um Cascão, eu amo muito, que é uma figura que eu gosto muito pela inteligência que ele mostra, que é o seu marido. Assim, é uma figura, quando você ouve, você sabe que sempre vai ter uma palavra diferente ali para acrescentar para a gente, para nos ensinar, uma história para contar. Eu adoro essas histórias. Quando eu tive aí em Lisboa, eu encontrei quantas histórias ele contou, e ele caminhava mostrando os caminhos, totalmente entusiasmado com esse país. Eu fiquei entusiasmado também, não só pelo que eu vivi antes da pandemia, mas pela conversa que eu tive com alguns portugueses que eu entrevistei no meu programa, mostrando como esse país soube enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando. Nós temos que aprender com o que Portugal tem a nos ensinar. Muito obrigada, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu te agradeço. Você sabe que eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. Um beijo na Abigail, nos meninos, que eu sei que têm uma idade parecida com a das minhas meninas. Eu sinto que eles não tenham convivido mais, mas espero que eles se encontrem aí na vida, porque afinal estamos todos nesse mesmo planeta. Um beijo aos live lovers que nos acompanharam. Tchau. Beijo grande a todos vocês também. Muito obrigado. Tchau, tchau.